Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Graça e paz, amada igreja. Meus irmãos, é uma grande alegria para mim hoje estar aqui. É um privilégio e eu não sou digno de pregar o Evangelho, mas ai de mim se não pregar o Evangelho. E eu queria agradecer primeiro à igreja por me dar essa oportunidade, aos meus pastores, por me conduzirem nesse caminho, e a minha esposa, com os meus filhos que sempre me apoiam em tudo. É o meu apoio. E para começar, eu gostaria de abrir a palavra do Senhor com os irmãos. Aqueles que estão com as suas Bíblias, podem abrir em Hebreus. Vamos abrir em Hebreus, capítulo 4. Eu queria começar pelo melhor, começar pela palavra do Senhor. Amém? Hebreus 4, 14 a 16. Eu leio da NVI e você acompanha na sua versão, amém? Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Até aqui a palavra do Senhor. Pai bendito, Pai santo, nós já oramos, nós já cantamos, nós já ouvimos a Tua palavra, e seria suficiente, Senhor, para nos abastecer por muitos dias. Mas que o Senhor fale, Pai, através da minha boca não seja mais eu, mas o meditar da minha mente e as palavras da minha boca sejam agradáveis a Ti, Senhor. Que eu diminua e o Senhor apareça. Que a glória do Senhor resplandeça em cada coração e irradie as almas aqui presentes, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor fale com poder e que a Tua glória, Senhor, pelo Teu Espírito, possa fluir pelos corações. Em nome de Jesus, mostra-nos o Teu Filho para que glorifiquemos, para que louvemos o nome dEle. Em nome de Jesus. Amém? Amém, meus irmãos? Hebreus é uma carta maravilhosa. E enquanto eu orando a ele, Senhor, que palavra levarei para a Tua igreja? Que palavra, Senhor, eu poderia levar para a minha amada igreja? Para os meus amados irmãos? Para compartilhar aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração? E então, enquanto eu orava e passou alguns dias, e o Senhor me lembrou deste texto que é tão rico e que eu amo tanto. Esse texto que fala sobre o nosso grande sumo sacerdote. E é sobre ele que nós vamos falar essa noite. O título da minha mensagem é Um Sumo Sacerdote Misericordioso e Fiel, achegando-nos ao grande trono da graça. Eu queria ilustrar isso para você, eu queria trazer isso um pouco como alguns estudiosos falam, a vida cristã é como um barco à vela. Segundo os estudiosos, essa metáfora tem o seu valor por lembrar-nos constantemente de que pensar que estamos no controle da vida é uma falácia e um engano terrível. Essa ilustração da vida cristã, ser como um barco à vela, diz Richard Phillips, ela relaciona solicitamente as exigências do seguimento de Jesus Cristo com seus recursos, que Ele concede para realizá-lo. As ordens de Deus são como o leme que determina a direção do barco. E por mais importante que seja, no entanto, o barco não tem poder para se mover até que um vento forte venha a enfunar as velas. Na vida cristã, esse vento forte são os recursos disponibilizados pelo Evangelho. Isso nos dá, meus irmãos, uma dimensão muito diferente do cristianismo em relação a outras religiões e credos. Pois enquanto o mundo das ciências e as religiões segundo os homens nos dizem que temos tudo o que precisamos para que o nosso barquinho navegue bem pelas águas do mar da vida, o cristianismo nos diz que sem Deus e os seus recursos, principalmente sem o capitão Jesus no leme de nossas embarcações, sossobraremos e afundaremos. E caso cheguemos a algum lugar, nessa longa árdua e dura jornada, enfrentando o sal do mar, o fustigante sol, as tempestades tormentosas e as ondas bravas,
não nos conduzirão a nenhum trajeto que não seja uma ilha de morte, tristeza e eterna decepção. Portanto, Hebreus nos dá a direção que temos de seguir. Mas como veremos, Hebreus não nos deixa sem um capitão, sem direção e muito menos sem recursos para içar as nossas velas ao vento do Espírito Santo e trilhar a jornada para além mar, em direção ao fim da nossa peregrinação. Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso grande sumo sacerdote. A fim de introduzir essa carta, eu gostaria de falar com os irmãos um pouco acerca de quem escreveu. É anônimo. Diferente das outras cartas do Novo Testamento, nem a tradição resolve. Há muitas conjecturas, mas nada é conclusivo. Alguns dizem que foi Paulo, outros que foi Barnabé, e outros como Lutero, que entendeu que era Apolo de Alexandria, pois o grego em Hebreus é bastante semelhante ao daquela cidade. Mas nada conclusivo. Alguns pais da igreja dizem Lucas, como Clemente de Roma foi o escritor, ou Silvano, também chamado Silas, ou Priscila e Áquila, mas nada conclusivo também. A sugestão mais razoável é a que acho que devemos seguir, vem de Orígenes de Alexandria, que data mais ou menos de 185 do ano do Senhor. Só Deus sabe quem escreveu Hebreus. Só Deus sabe. A data depende também da opção do autor, mas é provável, segundo o texto, que tenha sido escrito em meados de 60 da era cristã, em um contexto possível da perseguição do imperador Nero. Aquele que incendiou a cidade de Roma para fazer da sua cidade mais gloriosa. E deixou o bairro dos cristãos sem ser incendiado para poder incriminá-los e crucificá-los. E diz os estudiosos que faltou madeira para fazer cruz e crucificar os discípulos do Senhor naquele tempo. Então provavelmente os destinatários também são de Roma, que é o local mais provável do destino. A carta de Hebreus diz em 13:24, saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos, os da Itália vos saúdam. O grego tem o sentido de dizer assim, saúdam os que têm a sua origem na Itália. Irmãos, qual era o contexto histórico então? A perseguição era intensa, como demonstra Hebreus 10, 32 a 39 e 12, de 1 a 3. Havia um relaxamento também do compromisso com Cristo por causa dessa perseguição. O medo estava tomando conta dos corações. Por não saber o que viria depois. Por não saber se os filhos sobreviveriam. Por não saber se estariam vivos hoje ou amanhã. É o que nos mostra o texto de Hebreus 2, 1, 4, 5, 11, 12 e 10, 19 a 39. Por isso os estudiosos dizem que Hebreus é um misto de aperta e sopra, exorta e consola, uma carta muito pastoral. Qual é o tema de Hebreus, meus irmãos? Superioridade de Cristo e consecutivamente da fé cristã. Assim como Efésios, assim como Colossenses, ela é uma carta, um sermão cristológico que nos aponta para o único que é o campeão da nossa salvação, Jesus, nosso grande sumo sacerdote. E ela também é um incentivo à perseverança na provação. Por isso que eu acho que o Senhor escolheu ela para nós hoje, para encorajar os nossos corações, para colocar-nos na direção correta. O capítulo 4, que nós lemos agora, o final dele, ele é sobre o descanso de Deus. Sabatismos, em grego. Aquele descanso que Josué não pôde dar. Aquele descanso que os israelitas não puderam, ter o privilégio de entrar. O contexto imediatamente anterior é daqueles versículos tão conhecidos sobre o que é a palavra de Deus, que é como uma espada mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e mais penetrante e mais cortante, que de tal forma que ela pode discernir os desejos e intentos dos nossos corações, dividir alma e espírito, juntas e medulas, e fazer um julgamento profundo do nosso ser. Há um contexto aqui de julgamento de Deus pela palavra. Hebreus 4, de 11 a 13, nós vemos as palavras esforcemo-nos, descanso, desobediência. É como diz em Hebreus 3, 7 a 19, que aqueles que lá na divisão do povo, lá em Números 14, não aceitaram a liderança de Moisés e se rebelaram contra Deus e contra o seu mediador. Endureceram o coração
e fala a todos nós que podemos ter o triste caminho de experimentar uma vida com Deus, de rejeitar essa vida com Deus e de não confiar nele, de endurecer o nosso coração. O tema imediatamente anterior é esse da espada, mahairan no grego. Aparece aqui retirado do mesmo contexto de Salmos 95, números de 12 a 14. Mais precisamente de Números 14, 39, que diz: caireis a espada, porque abandonaram o Senhor. Esse é o contexto do texto que lemos. Na Cidade dos Homens, Agostinho diz que somos ensinados a pensar nas coisas daqui, no que temos de palpável para julgamento. Afinal, se eu não sou assassino, se eu não sou ladrão, não defraudo a ninguém, somos tentados a apontar apenas os pecados dos outros como maiores. O que não era a prática de Jesus. Sim, Jesus julgou as pessoas, mas ele disse: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Ele julgou as pessoas usando a palavra de Deus, e conforme o rigor da Escritura, sem entretanto nunca lhes negar o perdão. O problema está no ato de querer torcer, muitas vezes, a inabalável palavra, até que nossos pecados caibam confortavelmente dentro dela, ou que se arranquem algumas páginas da Escritura com as quais não concordamos. Mas no dia do juízo, meus irmãos, serão adotados os critérios de toda a palavra para nos julgar. O termo grego é kritikos. E ai daquele que não está em Cristo, pois ninguém ficará de pé. Devemos olhar para isso como cristãos, não como algo condenatório, sabe? Como alguns falam por aí no Brasil, discurso de ódio. Pois nós necessitamos que o pecado em nós seja desmascarado para sermos curados. É isso que o autor de Hebreus está falando aqui. Lembra o que o Senhor Jesus disse? Jesus respondeu aos fariseus, quando foi questionado: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Isso se encontra em Lucas 5, 31 e 32. A palavra de Deus é uma espada incomparável. É como a espada dos amalequitas, impiedosa. Mas nós temos um sumo sacerdote misericordioso. Ainda hoje o trato é misericordioso, meus irmãos. A peregrinação cristã exige esforço constante diante da vida que Deus determina. A pessoa tem que receber a mensagem do Evangelho em sua completude, deixar-se persuadir por ela e se transformar por meio dela, como fala em Romanos 12, 1 e 2, para então ter um compromisso com ela e fazer tudo para a glória do Senhor, como nos fala Colossenses 3, 23. Esforçar-se não é uma exigência de nós para a salvação, mas sim um compromisso que envolve a nossa vida inteira. Não somente a boca e palavras, ou botar a cara de igreja. Hoje eu vou botar minha cara de igreja, vou na igreja. Mas é uma vida corandel, integral, uma vida completa diante do Senhor, que se destaca em amor pela Escritura e o seu Cristo revelado nela. Impulsionados pelo Espírito a um relacionamento com Deus que se revela, ratifica e santifica-nos por meio da sua palavra poderosa. É o clamor de Jesus em lágrimas quando ele está no Getsemane e fala: Pai, consagra-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na tua palavra. Essa palavra que corta, essa palavra que julga, mas essa palavra também que nos dá esperança. Essa palavra que nos mostra quem é Jesus. Analisemos juntos então, meus irmãos, portanto, depois dessa introdução, essa preciosa porção do texto sagrado e vejamos como podemos vencer o pecado, ter mais fé e mais comunhão com Deus por meio de Cristo. Eu queria começar a minha exposição no versículo 14, que diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que penetrou, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. O primeiro título, o ponto 1, é que o grande sumo sacerdote nos deu uma grande missão. A urgente missão de conservar firmes a nossa confissão, a nossa fé. Os estudiosos dizem que esse versículo resume toda a ideia de Hebreus. Que o sumo sacerdote de Jesus, o sumo sacerdócio de Jesus, Filho de Deus, é a base para a nossa perseverança.
O tema do sumo sacerdócio é central em Hebreus e é vital para a nossa fé, uma vez que lembramos da posição de um sumo sacerdote levítico no Yom Kippurim, dia da expiação. Era o dia que Israel jejuava, purificava o santuário e lidava com seus pecados por meio de rituais de sangue. E enviava um bode ao deserto com isso também. Um bode era sacrificado e o outro enviado ao deserto. Isso ocorria no 10º dia do 7º mês. Os requisitos que o Antigo Testamento coloca podemos ver em Levítico 16. Abre aspas, é a passagem central que descreve e explica o ritual do dia da expiação. Após a morte dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, Levítico 10. O texto lida com questões de purificação e impureza no lugar sagrado. O capítulo 16 trata da purificação do santuário, do sumo sacerdote, 16 de 1 a 4, e do povo. Depois que o sumo sacerdote realizava a expiação mediante o sacrifício de um novilho, ele estava qualificado para servir no santuário. O ritual do dia da expiação exigia 2 bodes que eram usados para trazer a expiação pelos pecados do povo. E também, como diz mais à frente, este é um decreto perpétuo para vocês. A propiciação será feita uma vez por ano por todos os pecados dos israelitas, tudo feito conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés, como diz em Levítico 16, 34. Até o segundo templo esta prática foi observada, pois o seu significado era de purificação da nação como um todo, de todo Israel. E o mesmo deveria participar com jejuns, humilhação, em um dia dedicado especialmente para pedir perdão pelos pecados e apresentar ofertas de purificação. O sumo sacerdote era a figura central nessa cerimônia anual. Ele quem apresentava o sacrifício primeiro pelos seus pecados e de sua família, e depois pelos pecados do povo. Abre aspas, diz assim, o dia da expiação tornou-se assim a característica central da celebração do ano novo do 7º mês, que foram elaborados em torno da festa das cabanas ou tabernáculos. Os judeus estabeleciam essa festa anual para lhe dar regularidade e garantir que o santuário e o povo fossem purificados e restaurados com regularidade à santa condição. Deus só visitaria o seu povo quando o local de adoração, os sacerdotes e o povo estivessem puros. O ritual também era a principal cerimônia de purificação e expiação na Bíblia, fecha aspas. O pastor de Hebreus, então, meus irmãos, ele insiste em lembrar os seus ouvintes para não cair na incredulidade. Pois Jesus é superior a anjos, como diz em Hebreus 1, de 4 a 14. Não devemos negligenciar tão grande salvação, como diz em Hebreus 2, 3. Jesus também é superior a Moisés, como diz em 3, de 1 a 3. Sendo ele apóstolo e sumo sacerdote, servo fiel como filho e herdeiro de toda a casa de Deus, como diz em Hebreus 3, de 5 a 6. Agora, o pastor de Hebreus, com este coração pastoral, pretende responder como vencer a incredulidade e entrar no descanso prometido de Deus, cujo povo rebelde e obstinado não pôde receber na sedição do deserto, como diz em Números 14, repetido em Salmos 95 e Hebreus 3, de 7 a 11. É como diz o fruto da incredulidade em 3, 12 e 13. Cuidado, irmãos. Cuidado, irmãos. Vejam o carinho que ele tem por este povo. Cuidado, irmãos. Ele os chama irmãos porque os ama. Cuidado para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Jesus proporciona um descanso melhor e maior do que Josué não pôde trazer, como diz em Hebreus 4:8. Você pode voltar um pouquinho no texto na sua Bíblia. E diz assim, porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria posteriormente falado a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Sabatismos do grego. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Jesus foi mencionado como nosso sumo sacerdote misericordioso e fiel, em Hebreus 2:17.
Você pode voltar uma página comigo? Hebreus 2,17. Por essa razão, era necessário que ele, Jesus, se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, a sua encarnação, a sua vida e o seu ministério, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, a fazer propiciação pelos pecados do povo. É isso que diz a Escritura, propiciação pelos pecados. E por isso ele é capaz de socorrer aqueles que estão tentados, como diz em 2,18b. Bem como proporcionar um descanso superior, porque é dono de uma aliança superior. Ao responder o julgamento, críticos, Hebreus 4,12, diz assim, você pode avançar um pouquinho e ir comigo, 4,12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga, críticos. Ela nos critica. Ela nos critica. Os pensamentos e intenções do coração. Ela nos julga segundo a reta justiça. Pela palavra de Deus, que ela é viva e eficaz, só resta apresentar então este julgamento é muito pesado. Nenhum homem poderia o suportar. Então só resta apresentar aquele que é perfeito e capaz de dar verdadeiro descanso ao povo de Deus. Jesus, o Filho de Deus, como diz em 4,14. Que é um sumo sacerdote, como diz em 4,15. E que se compadece das nossas fraquezas, como diz em 4,15. O sumo sacerdote já era alguém com superioridade, meus irmãos, sobre os demais sacerdotes. Então, o autor aqui, ele usa de um recurso da língua. E ele coloca o sumo sacerdote, que é o termo grego arhereia. Arhereia. E ele coloca outra palavra ao lado desta, que é megan. Ou seja, ele já coloca os principais sacerdotes e o grande. Ele denomina Jesus o supremo sumo sacerdote. Ele o coloca em uma posição muito exaltada quando faz isso. Ele está colocando Jesus como um sumo sacerdote supremo, muito superior aos demais. A ideia de ser incomparavelmente maior do que todos os outros sumos sacerdotes. O fato que é reforçado por ser esse, o 14, o primeiro versículo de Hebreus, que trata de Jesus como o Filho de Deus. Distinto, único, incomparável, unigênito do Pai. O texto nos diz assim que Jesus adentrou os céus. A palavra grega, ela dá um sentido de penetrar, de se infiltrar com eficiência. Ele penetrou os céus, não mais templos humanos como faziam os sumos sacerdotes levíticos. Eles não adentraram um véu grosso de 13 centímetros do templo, como era o do templo que limitava o Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança com as tábuas da lei, onde estava o propiciatório, onde era derramado o sangue daquele cordeiro, no dia do Yom Kippur, no dia da purificação. A tampa do propiciatório era o local onde o sangue era derramado. E para entrar lá, os sacerdotes humanos, os sumos sacerdotes da segunda ordem de Levi, eles precisavam primeiro apresentar sacrifícios por si mesmos. Mas não foi assim com Jesus. Não foi assim com Jesus. Ele rasgou um véu intransponível. A palavra dierhomai, traduzida por penetrou, adentrou, da ideia de que ele teve livre passagem. Mas não foi somente pelo véu, foi nos céus. Ele adentrou livremente aos céus, abrindo caminho, como fala em Hebreus, um novo e vivo caminho para todo aquele que crê, para todo aquele que é discípulo dele, para todo aquele que se rendeu a ele, para todo aquele que, como cantamos, entrega tudo no seu altar, tudo aos seus pés. Não houve um lugar no céu em que Jesus não penetrasse. Jesus rasgou um véu intransponível, o que era impossível a qualquer homem, por melhor que ele seja. Algo que o homem não suportaria, como a ira de Deus, ele tomou sobre si, como diz em Isaías 53, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Agradou ao Pai moê-lo para que nós não fôssemos moídos.
este Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi revelado no sacrifício de cruz nos evangelhos. É por causa do que este sumo sacerdote supremo, Jesus, Filho de Deus, fez que devemos nos apegar com toda a firmeza à fé que professamos, como fala em 14b. Portanto, ele conclui, diante o julgamento da palavra de Deus, diante a desobediência de Israel, diante de todas as coisas que estão contra nós, os nossos pecados, a nossa culpa, a corrupção de nossos corações, a nossa falibilidade humana. Diante de tudo isso, o que faremos? O autor de Hebreu diz, 4,14, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, o que fazemos? O que fazer? Apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Precisamos, sabe, meus irmãos, estar mais intencionalmente em um compromisso perseverante de fé ativa e salutar neste Filho. Uma fé que nos leva a adorar somente a Jesus, que nos leva a ter um conceito exaltado do Mestre, que nos leva a olhar para Ele como olhamos para Ele no dia da nossa salvação. Como olhamos para Ele naquele dia glorioso em que os nossos olhos foram abertos. E nós somos regenerados, nós somos justificados, nós somos santificados, nós somos glorificados em atos de Deus, atos salvíficos, por causa deste Cristo, por causa deste Jesus. Por isso o meu ponto 2 está no capítulo 4, versículo 15. E é que o nosso sumo sacerdote se compadece de nós. Diante a nossa pequenez, nós não somos nada. Nós somos pó, nós merecíamos a ira. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, amém? Esse texto diz assim, 4,15, você pode conferir na sua Bíblia. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Aqui nesse versículo nós temos um outro termo que é muito importante e você pode guardar, você pode simpatizar com esse termo. Chama simpafel. Simpafel. Significa simpatizar, significa compartilhar os sentimentos de e compreender os sentimentos de. Significa se identificar com o sofrimento humano. Ele está presente aqui em 4,15, em Hebreus 10:34. Aqui em 4,15, ele está no sentido de que Jesus se compadece das nossas fraquezas, porque Ele é o único que é forte. Ele é o único que é capaz de nos fortalecer. Ele é o único suficiente. Ele é o único perfeito. Ele é o único que nunca pecou. Em Hebreus 10:34, um texto mais à frente, vai dizer para também simpatizarmos, também nos compadecermos, nos identificarmos com os nossos irmãos que caem, que sofrem. Porque nós não caímos em algumas coisas, mas caímos em outras. O irmão não cai em outras, mas cai em algumas coisas. E aquele que está de pé, cuide para que não caia. E andemos mutuamente, uns com os outros, firmados em Cristo. Jesus foi humano como nós, mas sem pecado. Ele foi tentado, mas jamais caiu em pecado. Nascido sem pecado, viveu sem pecado e morreu sem cometer nenhum pecado. Mas o pecado estava sobre ele na cruz do Calvário. O meu pecado, o seu pecado, o pecado de toda a sua igreja. O pecado de todos aqueles que confiam nele para a salvação. Nós é que somos fracos, caídos, pecadores. Homens e mulheres, pobres. Como diz em Hebreus 4,13, você pode ler comigo? Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Se há um julgamento, nós temos um justo juiz. Sabe, a palavra aqui diz que nós estamos nus diante dele. É mais ou menos o que Jesus fala a uma das igrejas em Apocalipse. Tu achas que estás rico, que és abastado, que estás bem vestido, mas na verdade tu és pobre, nu, cego.
e precisa de mim. A palavra diz que Jesus, nosso sumo sacerdote, ele é misericordioso, ele simpatiza conosco. Ele também esteve aqui, sentiu fome. Ele também esteve aqui, sentiu sede. Sentiu dor, sentiu cansaço, angústias. Então ele está disposto, na nossa luta contra o pecado, a nos abençoar, a nos ajudar em meio a todas as nossas fraquezas, as nossas debilidades. Como muitas vezes nós nos vemos, sabe, em uma conversa sincera com Deus. Pai, será que sou mesmo um crente? Será que fui regenerado? O meu coração é tão horrível, Senhor. Eu penso coisas abomináveis ao Senhor. Será que eu fui, sabe, Senhor, será que realmente essas coisas das quais eu não tenho nem coragem de falar e estão diante do Senhor? Nada está oculto, o meu coração está aberto. Eu sou um livro aberto diante de Ti, Pai. Se nós nos preocupamos com santidade em agradar a Deus, é uma grande evidência da nossa salvação. De que Jesus também se importa com o que está em trabalhar, meus irmãos. O Senhor se compadece tanto de nós que não nos deixou órfãos, mas enviou o Paráclitos, o encorajador, o Espírito da verdade. Não nos deixou sós. O seu Espírito está em nós. Nós pecamos, irmãos, nós fazemos porque somos pecadores. Mas Jesus não o fez, Ele nunca pecou. E assim Ele conquistou para nós, para mim, para você, para a sua igreja, um gozo real, salvação eterna, misericórdia perene, infalível, no poder de uma vida indestrutível, como diz em Hebreus 7,16. A nossa vida não é indestrutível, mas a vida de Jesus é indestrutível. Ele é incomparável, Ele é inigualável, Ele é único. Ele não somente nos entende, Ele não somente nos vê, porque foi humano. Ele se identifica com as nossas fraquezas. Ele sentiu na pele o poder das tentações, do pavor do pecado, o cheiro pútrido da ceifa da morte, como diz em Romanos 6,23. O salário do pecado é a morte. Esse pecado que produz em nós e que funga o nosso cangote. Mas Ele não somente sabe como é isso, mas também se compadece. Tem compaixão de nós. Ele se importa conosco de uma maneira profunda, íntima, sem igual por todos os seus discípulos. Ele nos amou. Ele se entregou por nós. Deus nos deu Ele. E não há outro. Deus nos deu Ele. E nós temos que contemplar a sua face. Nós temos que nos dobrar diante dEle e confessar que não somos nada sem Ele. O meu terceiro e último ponto é que o caminho está aberto, meus irmãos, por Jesus. A nossa parte é crermos nisso e nos achegarmos ao trono da graça com confiança. Como diz o versículo 16. Você pode acompanhar comigo? 4,16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da nossa necessidade. A ideia do grego aqui é de se aproximar, mas não de qualquer jeito. É estar em um movimento constante de aproximação. É progressivo, é contínuo. Ele se torna mais profundo a cada aproximação. O desejo de se aproximar a cada vez que nos aproximamos do trono da graça, por causa desse nosso sumo sacerdote, ele vai crescendo em nós. E nós vamos ficando menores e cada vez ele vai crescendo para nós. Ao nos aproximarmos, sabendo que quem nos se aproximou de Deus primeiro foi Jesus para obter esse acesso a nós, muda tudo. Ou pelo menos deveria mudar. Seja pelo julgamento ou pela palavra de Deus, descrita em Hebreus 4,12. Ou porque estamos nus diante de Deus e nada está oculto ao Senhor, como diz em Hebreus 4,13. Nós não precisamos ir a Jesus somente quando tudo já estiver perdido. Pois quando já obtivemos todas as respostas do mundo e da sua intelectualidade, que muitas vezes é útil, em muitos casos até é verdadeira, mas sempre com a interferência gerada pelo pecado. A revelação do Senhor diz que devemos ir a Jesus sempre. Em toda ocasião é oportuno ir a Jesus. O termo grego é parresia.
Ele nos diz algo sobre ousadia, sobre confiança. Agora, sabendo quem somos, sabendo que sem Jesus não somos nada, que seríamos julgados e condenados, e a ira do Senhor seria derramada sobre nós, e sabendo quem é o nosso sumo sacerdote, o Filho de Deus, a imagem do Deus invisível, aquele que irradia o resplendor da glória do Pai, como diz em Hebreus de 1 a 3. Sabendo que Ele é o campeão da nossa salvação, o autor e consumador da nossa fé, o único que é digno da nossa adoração, a esse Jesus devemos ir sempre. E nos ousadamente, por causa dele, nos aproximarmos com toda ousadia, com toda confiança, abertamente, francamente, com liberdade, nós nos aproximamos do trono da graça. Pois Ele é o campeão da nossa salvação, conquistou para nós, discípulos do Senhor, pleno acesso ao trono dessa graça. Sim, o trono significa autoridade, reino, domínio e governo. E agora podemos nos achegar ao trono da graça, do Altíssimo, do Criador e sustentador de todo o universo. Por causa de Jesus, o nosso grande sumo sacerdote. Deus nos deu o seu Filho para isso, como diz em João 3,16. Para que os que estavam longe pudessem estar perto. Para nos reconciliar com Ele, como diz Paulo, por meio de um sacrifício perfeito, entregue por um sacerdote excelentemente perfeito, e que abriu um novo e vivo caminho para nós, por meio de seu sangue, como fala em Hebreus 10, de 20 a 23. Deus se agradou de fazer assim, meus irmãos. Deus deseja nos receber, aproximando-nos do trono de graça com toda a confiança, diariamente, constantemente, em todo o tempo. Pois é assim que receberemos misericórdia, diz o versículo, a parte final do versículo. A fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. O que podemos concluir, meus irmãos? O cristianismo é a única religião que nos diz, está tudo feito. João 19:30. Tetelestai. É uma palavra que você deve guardar. Está consumado. Nada mais precisa ser feito. Tudo está concluído. E tem efeitos passados, presentes, futuros e eternos. Porque de eternidade a eternidade, aquele que foi crucificado é Deus. O Deus que se revela na Escritura não diz, te esforça e vai. Está contigo. Ele nos deu Jesus que foi à frente. E é o campeão de nossa salvação. Que agora nos chama a segui-lo fielmente. Mas que nos dá graça no Espírito Santo para isso. Então hoje, por causa de tudo que está realizado, aproxime-se com confiança, meu querido irmão. Não mais com confiança em si mesmo, mas apenas no Filho de Deus, o grande sumo sacerdote, o único sacrifício suficiente para Deus, o único homem excelente, o sacerdote supremo, o capaz de reunir Deus e os homens pelo seu trabalho perfeito realizado diante de homens e de Deus, na terra e nos céus, com valor e eficácia no tempo realizado na história da redenção e também na eternidade. Portanto, amados irmãos, meus amados, não devemos nos achegar a Deus apenas quando tudo vai mal ou se tudo vai bem, mas em todo tempo devemos nos aproximar do trono da graça por causa de Jesus, pelo que Ele fez, por quem Ele é e para que Cristo seja formado em nós à medida que caminhamos nessa peregrinação. Precisamos, irmãos, ajustar as velas de nossos barcos a fim de que quando o vento do Espírito soprar, e está soprando hoje, estarmos indo na direção que o nosso grande capitão Jesus quer. Que Jesus esteja no leme, no comando de nossa embarcação, e que estejamos cada dia mais nos aproximando com toda a confiança junto ao trono da graça, a fim de receber consolo, socorro, direção e vida abundante para suportar as duras marés da nossa peregrinação. Eu queria deixar algumas aplicações práticas para você, para ajudar o irmão, porque tem me ajudado. Como a gente vai fazer isso? Ler a Bíblia diariamente, com vontade de conhecer mais a Deus. Orar em todo tempo no Espírito, em oração. Andar no carro, no ônibus, na mesa da rua, cuidando do filho, na rua, no mercado, no shopping. Falar com Deus em qualquer lugar, hora ou ocasião. O trono da graça está disponível. O caminho foi aberto. O véu se rasgou.
congregar, como nós estamos fazendo, ir ao culto público, sabe? Separar um tempo também para uma hora silenciosa, deixar Deus falar, estar em comunhão com irmãos queridos, piedosos, fazer laços santos com essas pessoas, confessar os pecados com eles e orar juntos. Esse amigo cristão bíblico que ama o Senhor, ama esse sumo sacerdote. Sabe, meus irmãos, aí quando você acabar tudo isso, você começa de novo, tudo outra vez. E quando você falhar, você recomeça de novo, tudo outra vez. Porque o nosso grande sumo sacerdote é misericordioso e fiel. E nós podemos chegar ao trono da graça. Que a graça do nosso Deus seja conosco, que nós sejamos perseverantes e que nosso fervor esteja apenas em Cristo. Amém? Até breve, pois Ele, o nosso grande sumo sacerdote, virá. Em nome de Jesus. Amém. Pai querido, nós agradecemos pela Tua palavra. Nós agradecemos porque o Senhor abriu caminho para nós, através do Seu Filho, através deste grande sumo sacerdote, misericordioso e fiel, que nós nos acheguemos ousadamente, com confiança, diante do trono da graça, para recebermos misericórdia, para recebermos socorro no tempo oportuno. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém.